Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de seminários, a nossa quarta aula de seminários. Sou a professora Emília, formada em administração e também com mestrado na área de administração. E o tema de hoje, pessoal, é um tema que eu gosto bastante, já falamos, já nos encontramos durante o semestre, falei sobre pesquisa mercadológica e hoje o tema é exatamente uma continuidade falando de métodos alternativos de pesquisa de mercado. Então, seguindo ali ao quadro, teremos ali o resumo da nossa aula. O resumo da nossa aula, ela consiste, então, conhecer outros métodos de pesquisa mercadológica que não seja de natureza quantitativa. Então, pessoal, até conversando um pouco mais a respeito da nossa aula de hoje, então eu gostaria de apresentar para vocês, a gente teve aí 4 aulas falando sobre pesquisa mercadológica, principalmente sobre os métodos, então lembre a nossa aula de pesquisa mercadológica, vocês fizeram a prova, mas e aí as 4 aulas que tivemos, além da diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa, a metodologia, eu diria assim que 80% do conteúdo a gente abrangeu a pesquisa quantitativa. Então, dessa vez, na aula de seminário, eu trago para vocês falar um pouquinho sobre os métodos qualitativos, qual a importância, e aí conhecer aí alguns tipos mais comuns usados na pesquisa mercadológica. E por que falar de pesquisa qualitativa? Então eu falo bastante, no meu mestrado também utilizei a pesquisa qualitativa e aí eu me encantei com esse método. E aí a gente verifica, quando a gente fala de pesquisa mercadológica, quando a gente verifica os resultados de pesquisa, a gente sempre está acostumado a ver métodos quantitativos, números, estatística, e a pesquisa qualitativa, ele tem um outro lado não muito conhecido, então eu trago um pouco desse conhecimento para vocês, ok? Então, seguindo ali o quadro, o contexto da nossa aula de hoje, seguindo ali, o contexto da nossa aula de hoje, por que falar da pesquisa qualitativa? Olha só, trago aqui para vocês 2 motivos importantes. A pesquisa quantitativa geralmente são mais frequentes no uso para coleta de dados de uma pesquisa mercadológica, aquilo que acabei de falar, Então, o próprio material de vocês, ele aborda quase que inteiramente sobre método quantitativo. Então, na aula de seminário hoje, trago para vocês o método da pesquisa qualitativa. O segundo contexto que eu coloco aqui para vocês é o uso das pesquisas qualitativas para identificar possíveis movimentos comportamentais, riscando aqui as palavras importantes, e tendências de mercado. Então, vamos lembrar, então, antes de falar aí sobre pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, vamos lembrar aí alguns conceitos fundamentais, até para a gente poder, então, adentrar ao assunto de pesquisa qualitativa. Primeiramente, vamos lembrar, pessoal, o que é pesquisa mercadológica? Então, a primeira perguntinha, e aí a resposta é toda essa busca de informação mercadológica, e aí independe o método, eu falo que é pesquisa de mercado. Pode ser uma referência bibliográfica, pode ser por observação, pode ser um questionário, pode ser uma pesquisa quant, pode ser uma pesquisa qualitativa. Quer dizer, os gerentes, os gestores de marketing precisam a todo momento de informação, E quem traz essa informação é a pesquisa mercadológica. Já no segundo momento, a gente vai precisar diferenciar o que é pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Nós trabalhamos isso durante as aulas, ok? Mas falando rapidamente, até para a gente poder falar da importância da pesquisa qualitativa. A gente sabe que pesquisa quantitativa
resultados são numéricos, elas são muito mais objetivos. E a pesquisa qualitativa, ela traz a questão da subjetividade do indivíduo. E aí eu coloco para vocês já começar a pensar, né? É uma pesquisa, o consumidor, ele faz compra racionalmente? Então, quando a gente começa a estudar o comportamento do consumidor, existem ali vários fatores que influenciam, né, atitudes de compra, porém a gente sabe aí, né, até vocês que são consumidores, eu posso até perguntar para vocês sabem exatamente o porquê, né, então, ou colocar de forma bem objetiva por que vocês escolhem determinadas marcas, o porquê da escolha de determinadas cores em um determinado produto, né? E a escolha aí, então, de várias situações. Ela é racional? Então, para isso, né, então, que a gente começa a dar a importância da pesquisa qualitativa, justamente, então, para captar essa subjetividade que muitas vezes até nós consumidores a gente não sabe explicar o porquê, né, então, de tantas atitudes de compra. Porém, logicamente, as grandes marcas, né, principalmente aquelas marcas das quais a gente se apaixona, né, elas estão por dentro de todas as tendências. Existe, por exemplo, a possibilidade de fazer uma pesquisa quantitativa de forma objetiva para descobrir uma tendência que nem nós não sabemos qual é a tendência futura, né? Então, por aí vocês já começam, né, então, a pensar, né, que a pesquisa qualitativa ela é importante nesse sentido, para explorar, para descobrir a subjetividade ou questões que muitas vezes a gente não sabe e também, né, então, em busca de tendências, né, que é exatamente os novos produtos hoje para surpreender o seu cliente, precisa trazer novidades, situações, né, então, que o consumidor ele não espera. Como resolver? Então, muitas vezes, quem resolve isso é exatamente, então, a pesquisa qualitativa. E aí, indo ao quadro, vamos ali definir rapidinho, vocês já viram, porém, recordar as principais diferenças entre pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Vejam só, vocês já viram, pesquisa quantitativa, os seus resultados apontam numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo ou população. Então, percebam vocês, né, que a principal característica da pesquisa quantitativa é essa estrutura. Então, na prova, possivelmente, aí vocês, né, tiveram alguma questão que teve que trabalhar essa questão, né, método com estrutura, pesquisa quantitativa. O que é essa estrutura? O questionário pronto com as respostas ou alternativas já pré-determinadas. Então, na aula de pesquisa mercadológica, vocês viram que a montagem de um questionário, então já, né, é preciso definir a pergunta, a ordem das perguntas, como também as alternativas aonde o entrevistado ele só vai lá marcar um X. E a frequência desse X em alguma alternativa é que vai determinar a quantidade ou a frequência, né, a preferência de uma resposta. Isso é pesquisa quantitativa. Então, logicamente, né, para montar uma pesquisa quantitativa eu preciso dessa objetividade por conta dessa estrutura. Já a pesquisa qualitativa, quais são as principais características? Indo ali ao quadro, teremos então, e vocês já viram isso aqui, é definida como uma técnica de pesquisa não estruturada. Também importante, ela é exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam insights e principalmente a compreensão do contexto do problema. Então, o autor Malhotra,
né? Então, um dos principais autores do conteúdo de pesquisa mercadológica. Então, explicando o que é pesquisa qualitativa. Não estruturada. O que é não estruturada? Não existe um padrão, um rigor na metodologia da coleta de dados, ou seja, as perguntas elas são muito mais abertas, ela não segue, né, por exemplo, uma ordem, um padrão específico. Eu deixo os entrevistados livres, tanto na questão da observação ou na questão da fala, quer dizer, a espontaneidade, né, que vai trazer, então, novas descobertas, tá? Essa é a principal característica da pesquisa qualitativa. Uma outra questão, na pesquisa quantitativa eu preciso de um grande número de amostras, ou seja, a questão da representatividade que eu falei para vocês. Já na pesquisa qualitativa, dependendo da situação, dependendo do objetivo, poucas amostras, ou seja, novamente a questão do universo da população, preciso saber quem são, né? E a partir daí, então, uma pequena amostra muitas vezes já é suficiente para trazer o insight ou a compreensão da situação, dessa situação. Então, eu coloco aqui, né, agora até para vocês trabalhar essa questão da pesquisa qualitativa, e é importante que vocês participem, né? Então, eu trouxe aí vários momentos de reflexão, então que vocês também participem justamente para a gente ter uma compreensão do conteúdo de hoje. E a pergunta que eu coloco para vocês é justamente essa, né? Então, ali questão para reflexão. Como você descreve a sua relação com maternidade ou paternidade, né? Ou também, né, se eu quiser mudar a pergunta, essa pergunta fica mais fácil para quem é pai ou mãe, né? Como que você define a paternidade ou maternidade? Para aqueles que não são pais ou mães, né? Então você, na sua relação pai, mãe e filho, né? Como você se sente? Como você descreve essa situação, tá? Participem e aí a gente volta daqui a pouco justamente então para comentar as respostas e poder explicar, aprofundar na pesquisa qualitativa. Vamos lá! E aí, pessoal, retornando aí o momento de interação aí, estamos com várias participações. O pessoal de Minas Gerais diz o aluno Ronaldo que abre a mente dos pais, eles começam a pensar mais no outro, no futuro. Muito bom, aluno Ronaldo, pessoal de Minas Gerais. Então, tá aí uma contribuição muito bacana. O pessoal de Londrina, da Rua Niterói, uma aluna que acabou de ter um filho, respondeu que é uma mistura de emoções, né? Então, realmente, né, várias emoções. Eu também estou numa fase que eu estou com uma filha pequena, né? Então, realmente é uma mistura de emoções. O pessoal de Rondônia, Ângela Silva, respeito, amor, cumplicidade, confiança e outros sentidos bons e positivos. Muito bom, né? Então, a contribuição do pessoal de Rondônia. Minas Gerais, novamente, é uma relação de amor, respeito, amar incondicionalmente sem receber nada em troca. Muito bacana aí a contribuição do pessoal de Minas Gerais. Não sei se tem mais alguma. Então, pessoal, já comentando, né, a respeito desses comentários, e aí, possivelmente, aí vocês no polo, que estão no polo, né, entre vocês, possivelmente, vocês responderam. Percebam vocês, né, que essa percepção, quando é uma pergunta aberta, e aí quando a gente envolve essa relação mãe-filho ou maternidade, né, então existe uma subjetividade muito grande, né? Então, como definir? Existe a primeira questão, né? Quer dizer, um indivíduo, pessoa, pai, mãe ou filho, cada um tem a sua história, cada um, né? Então, percebe a maternidade de um jeito. A pesquisa qualitativa é exatamente isso, né? Então, não temos falas iguais para todo mundo.
E essa riqueza de descobertas, de falas, então é que traz, né, então justamente, então contribui para a pesquisa qualitativa. Então nesses momentos, quando eu quero fazer uma grande propaganda a respeito, né, então de relação pai e mãe, o que eu posso fazer? Né, uma pesquisa qualitativa. E percebam uma outra questão, mesmo vocês colocando em palavras, muitas vezes, né, possivelmente muitos ainda tiveram a dificuldade de se expressar. Existem palavras, mas muitas vezes até essas palavras, né, não são ou não exprime tudo aquilo que a gente quer falar a respeito de determinados assuntos. Então, né, para ver aí as propagandas, algumas propagandas, elas têm essa função de emocionar a gente, né? E o Brasil, ele é campeão nesse sentido. Existem várias propagandas criativas. Será que a pessoa cria essa propaganda sozinha? Não, possivelmente também auxiliada aí, né, por várias pesquisas e também a pesquisa qualitativa. Então, seguinte aí, teremos um vídeo, então, para poder, né, então, falar um pouco dessa questão da maternidade e falar da pesquisa qualitativa. Vamos ao vídeo. gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，我不受得了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。 P&G, apoiando as mães com muito orgulho. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É muita emoção, não é mesmo? Então, como definir em palavras ou de forma racional tudo isso que a gente viu? Muito difícil, né? Então trouxe esse vídeo justamente para demonstrar a importância da questão da subjetividade, né, da compreensão desses aspectos emocionais para trazer um produto, trazer um serviço ou mesmo uma propaganda aí que vocês acabaram de ver, ok? E aí, vamos ali ao quadro, falar das principais diferenças da pesquisa quantitativa e qualitativa. Então, para a gente poder fechar e aí aprofundar a pesquisa qualitativa. Percebam, pesquisa quantitativa sempre, né, objetividade, busca a extensão. Qual o sentido aqui da busca da extensão, né? Eu preciso de uma amostra muito grande e assim eu percebo essa extensão, ou seja, o que representa muitas vezes 80% de uma resposta, né? Então a extensão da questão da percepção, por exemplo, sobre a satisfação, né? 80%, não, 20%. Isso é pesquisa quantitativa. Interessa, né? Então, qual o tamanho, a frequência de respostas? Voltando ali novamente ao quadro, parte do objetivo.
E aqui a gente já falou, comentou bastante. Todas as perguntas e respostas, elas são objetivas para trazer, então, respostas numéricas. Descarta variáveis não representativas. Qual o significado disso aqui, né? E aí, quem trabalha frequentemente, ou nós, né, que muitas vezes a gente lê, de repente, uma reportagem com resultados, com resultados de pesquisa quantitativa. Então, quando a gente vê, por exemplo, 85% das pessoas preferem X. Então, esse 85% salta os olhos, né? Por quê? Por conta dessa extensão, né? Por ser um grande número e trazer grande representatividade. Dentro da pesquisa quantitativa, percebam que existem algumas alternativas que, de repente, dá lá 1%, 0,5%, né? É importante dentro da pesquisa quantitativa? Infelizmente, então, dentro dessa categoria da pesquisa quantitativa, né, a gente acaba ignorando, né, algumas respostas que não são representativas, tá? Então, isso é o significado dessa questão da representatividade. Voltando ali, novamente, trabalha com hipóteses, ou seja, né, então você precisa já ter os conceitos prontos para então trazer as possíveis alternativas ou as hipóteses que vocês vão trabalhar para que o consumidor ou entrevistado ele só venha a marcar o X dentro do questionário. Já a pesquisa qualitativa, então, o método, a principal característica, traz a profundidade, ou seja, não estrutura, a espontaneidade. Você consegue aprofundar e compreender muitas situações das quais a gente não sabia. Parte do subjetivo, né? Então, a gente já trata as questões subjetivas, todas as variáveis são importantes. Então, comentei agora há pouco que dentro de uma pesquisa quantitativa, de repente 1%, né, nem vou prestar muita atenção naquela alternativa que deu 1%. Já na pesquisa qualitativa, a partir do momento que pode ser uma citação ou uma evidência, mas a partir do momento que aquela descoberta ou aquela fala do entrevistado, ela traz insights ou compreensão importante para o objetivo da minha pesquisa, então falo, né? Não importa a quantidade, mas sim a qualidade, né, do que o sujeito ele traz dentro da minha entrevista, ok? Voltando ali, novamente, trabalha com pressupostos, ou seja, né, então eu penso, né, nas possíveis situações. Trabalha com valores, crenças, opiniões, atitudes e representações das quais muitas vezes são subjetivas, inconscientes e que então, né, eu falo assim que o gostoso de você trabalhar a pesquisa qualitativa é exatamente essa, né? Então você descobrir. Enquanto que na pesquisa quantitativa, os resultados eles são muito mais numéricos, em cima de respostas que a gente já tinha criado hipóteses. Então, a pesquisa qualitativa traz várias surpresas, a compreensão daquilo que a gente muitas vezes não entendia direito. Por isso que a gente fala, pesquisa qualitativa, ela é sempre exploratória, tá? Ok? E, seguinte aí, vamos verificar as principais técnicas de pesquisa qualitativa. Eu trago aqui para vocês as 5 principais, ok? Falando um pouquinho, então, né, de cada técnica, aonde eu tenho aqui entrevista em profundidade, focus group, técnicas projetivas, observação e a pesquisa etnográfica. Muitos deles,
né? Então percebam que todos eles são pesquisa qualitativa, por isso, né? Então, algumas situações elas vão ter pontos em comum, como a questão da subjetividade, de trabalhar crenças e valores, pouca amostra, né? Então, mas cada um tem uma finalidade diferente, né? Um pouco diferente, e aí então a gente vai comentar cada uma delas. E a primeira que eu vou trazer para vocês, ali, indo ao quadro, é entrevista em profundidade. O que é essa entrevista em profundidade? É uma entrevista individual e é definida como uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, em que um respondente de cada vez é convidado por um entrevistador altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes, sentimentos sobre um determinado tópico. E aí comentar um pouquinho com vocês. Essa entrevista em profundidade é exatamente o tete a tete, ou seja, né, de repente, vamos lá, eu vou ali, tenho novamente metodologia, né, o que eu preciso fazer primeiramente? Criar um objetivo de pesquisa, nesse caso uma pesquisa qualitativa, exploratória, definir que para o meu objetivo eu vou fazer uma entrevista em profundidade. Vamos lá, uma situação. Um grupo de consumidores específicos da qual eu não tenho compreensão nenhuma, né? O porquê que eles consomem, porquê que eles se vestem daquele jeito, e eu quero entender mais o universo desse consumidor. Então, crio aí uma entrevista em profundidade, né? Então, pego a amostra, seleciono algumas pessoas desse grupo e faço uma entrevista em profundidade. Então, novamente, a questão do objetivo, né? Eu preciso previamente estabelecer um objetivo. Quais são esses objetivos? Conhecer os hábitos, né? O porquê de várias situações desse grupo em específico. Então, crio uma pergunta aberta, genérica, e aí vem a fala da pessoa, onde essa pessoa é que vai falar, né? E como que eu vou coletar essas informações? Geralmente, tá, um gravador ou, né, algum recurso tecnológico, então, ele vai filmar, gravar, então, para poder, mais à frente, analisar a resposta do que a pessoa está falando. Ainda como característica dessa técnica, seguindo ali o quadro, dura em média 30 a 60 minutos, essa entrevista individual, ok? A pergunta, como eu falei para vocês, ela é genérica para que o entrevistado fale livremente o que pensa. E hoje estamos em um mundo tecnológico, por isso pode ser feita ainda através do telefone, não tão usual mais, mas hoje principalmente ainda pela internet, né? Então, através da webcam, uma empresa que resolve fazer uma entrevista em profundidade, pode hoje não só fazer pessoalmente, convidar a sala, né? Mas por falta de tempo ou por rapidez, né? Então, até em função da economia de várias situações, a gente pode aí resolver fazer uma videoconferência, uma webcam, fazer essa entrevista em profundidade. Então, dura 30 a 60. Professora, mas, né, como que eu vou determinar o tempo? Isso, né, então eu não tenho como determinar um tempo, por quê? Porque vai depender muito de cada pessoa. Eu já fiz uma entrevista onde achava que poderia ser 40 minutos e durou 1h30. A pessoa gosta de falar, né? E muitas vezes a gente deixa, né? Até porque de repente pode aí, né, vir alguma contribuição interessante. Então, o que é essa entrevista em profundidade? Eu tenho alguns tópicos a tratar, jogo ali uma pergunta, a pessoa vai falando e em alguns momentos o entrevistado ele vai interferir no sentido de por quê? Explica melhor, fala um pouquinho mais a respeito disso, né? Então vai aprofundando aí
conforme o objetivo, ok? Então, é uma técnica bastante utilizada e serve principalmente na questão do aprofundamento e compreensão de determinados assuntos. E aí eu citei um exemplo, por exemplo, né, a descoberta, né, ou de hábitos de consumo. Eu não conheço, vamos ali citar um exemplo. Um grupo de adolescentes, os cosplays, aqueles que se vestem, né, então como personagens e tal, faz de conta que, né, é um grupo que, de repente, uma determinada marca quer explorar. Conheço nada, né? Então, quer dizer, eu pego ali umas 5 pessoas ou de repente mais, algumas pessoas, faço uma entrevista em profundidade para poder entender o universo desses consumidores, ok? Seguinte, vamos ali. Segunda técnica que eu trago aqui para vocês é o Focus Group, né? Também conhecida como entrevista de grupo. O próprio nome diz, é uma entrevista realizada por um moderador treinado de forma não estruturada e natural, com um pequeno grupo de respondentes visando descobrir possíveis ideias ou soluções para um problema de marketing por meio de discussão do tema. Então, esse tipo de pesquisa, ela vem acontecer, né, em grupo. O grupo pode ser de 8 a 12 pessoas e, novamente, né, então, como que eu vou coletar essas informações? Posso usar aparelhos eletrônicos para registros, né, ou até mesmo hoje, né, existem aí algumas empresas especializadas que trabalham com comunidades online, então, para fazer o Focus Group. E explicando um pouco mais a respeito, né, então, como é feito? Existe um moderador. Esse moderador também, novamente, a questão do objetivo. Ele traz o objetivo e uma pergunta aberta, né, então, para poder discutir. O grupo, geralmente, ele tem que ser uniforme no sentido de, vou citar um exemplo, fazer uma pesquisa a respeito de produtos de limpeza. Então, logicamente, vamos trazer um grupo de donas de casa. Então, tá ali, né? Eu faço ali a pergunta, falo assim, quais são os produtos que vocês utilizam e por quê? E aí vai, né, o grupo ali, 8 pessoas, por exemplo, cada um vai ali falar a sua opinião. E o interessante é isso, né? Funciona como se fosse uma roda de amigos discutindo algum tema. Percebam vocês, por exemplo, né, em toda, de repente, ambiente de trabalho ou em alguma festa, né, existe ali um grupinho onde muitas vezes a gente está lá discutindo a questão, grupos de mães discutindo a escolinha do seu filho. Ah, eu estou ali na escolinha tal, meu filho está na escolinha tal. Olha, aquela escolinha, o problema é isso, o problema é aquilo. Ah, eu gosto de tal escolinha em função disso, né? Então, o Focus Group é exatamente isso. Então, seria bom, né, se todo profissional de marketing tivesse acesso de graça a essas discussões. E aí, logicamente, ela é filmada, todo o assunto ela é filmada, porém, o moderador ele está justamente ali para incitar essas discussões, aprofundar em certos momentos, mas a todo momento, né, então, quem traz essas informações e quem está ali trazendo as informações é o grupo, então, de pessoas. Então, posso trabalhar, por exemplo, além do produto de limpeza, homens, grupos de homens, para discutir, por exemplo, a funcionalidade de um carro esportivo, por exemplo, né? Então, novamente, a discussão. O que vocês acham? Né? Qual a melhor marca? Por quê? Então, elas servem justamente para entender, muitas vezes, os pontos fracos, os pontos fortes, ou para discutir algum produto que estão no mercado, então, para poder, então, melhorar os seus produtos. A questão da análise de informações. Por que eu preciso, e aí um diferencial entre pesquisa quantitativa e
pesquisa qualitativa, tanto entrevista em profundidade, tanto, né, o Focus Group. Eu preciso de uma pessoa capacitada para interpretar essas informações. Essas informações, como eu falei para vocês, ela é subjetiva, então muitas vezes quem faz, muitas vezes, a análise dessas informações é um psicólogo treinado ou um antropólogo, e aí mais para frente a gente vai falar de etnografia, que vem da antropologia. Muitas vezes são pessoas altamente capacitadas, tá? Então prestem bastante atenção. Eu quero fazer pesquisa qualitativa. Eu preciso de uma pessoa capacitada para fazer essa análise correta, ok? E chegamos aí, né? Falamos de 2 pesquisas, mas agora quero ver se vocês estão assistindo, prestando atenção na minha aula. Chega o momento de pergunta, tá? Então deixa aí alguns minutinhos para vocês, né, questionarem, perguntarem, colocarem alguma observação, a contribuição de vocês. Então vamos lá e volto daqui a pouco. E aí, pessoal, retornando aí o momento de perguntas, será que existe alguma coisa? Só voltando ali. Não? Então, seguindo aí, né, falando de uma outra técnica de pesquisa qualitativa. Indo ao quadro, teremos ali técnicas projetivas. O que vem a ser as técnicas projetivas? Então, tá aí, né, uma técnica bem interessante, uma forma não estruturada e indireta de perguntar que incentiva os entrevistados a projetarem suas motivações, crenças, atitudes ou sensações subjacentes sobre os problemas em estudo. Então, o que seria essa projeção, pessoal? Então, a projeção, essa técnica projetiva, ela, a gente vai ver aí os conceitos, né? Então, ela trabalha principalmente quando você não conhece muitas questões, né? Ou muitas vezes até o próprio consumidor, ele não tem aí um conceito pronto a respeito. Então, é criado um estímulo, né? Muitas vezes que representa, e aí o entrevistado ou a pessoa que está fazendo a pesquisa, ele tem que escolher e, de certa maneira, né, aquele desenho ou aquela frase ou aquela palavra, né, tem um significado da qual daí o pesquisador ele vai interpretar para poder então criar, né, então muitas vezes uma logomarca, um slogan, né, então para esse fim. O que é essa técnica projetiva? Um exemplo que eu dou para vocês, muitas vezes a gente gosta de fazer eu pelo menos adoro fazer, né, então aqueles testes psicológicos. E aí, por exemplo, nas redes sociais a gente vê bastante, né, qual figura você escolhe? E aí umas figuras estranhas, né, muitas vezes subjetivas que a gente não entende, mas a partir do momento que a gente observa essas figuras, a gente se identifica com alguma alternativa, ok? E aí, né, então vocês veem ali, fala assim, alternativa A, figura A, né? E aí aquela figura, ela tem um significado que representa muitas vezes, né, subjacente, então, ao que você o representa. Só interrompendo, o pessoal de Minas Gerais, a Liana Poliana, pergunta se as técnicas Focus Group e profundidade podem ser utilizadas em processo de admissão ou se são somente voltadas para pesquisas na área de marketing. Não, tá, aluna Poliana, sim, né, como a gente vê, né, todas essas técnicas a gente fala, é trabalhada sim na parte de marketing, ok? Mas nada impede também, né, que seja trabalhada principalmente na questão da seleção, da questão do recrutamento, testes psicológicos, né? Então, por isso que a gente fala,
muitas vezes precisa de pessoas capacitadas e geralmente psicólogos para poder então fazer toda essa interpretação. Mais uma pergunta pessoal do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos os participantes. O moderador define o padrão de entrevista para melhor definição dos resultados? Essa palavra padrão de entrevista, eu acho ela um pouquinho forte, porque quando a gente fala padrão de entrevista, lembra pesquisa quantitativa, ok, pessoal do Rio Grande do Sul? Porém, logicamente, aquilo que eu falei, eu preciso de um objetivo, e algumas questões que precisam estar dentro da minha resposta, né, ou que eu estou coletando, tá? Isso talvez, por isso que eu falo, a pesquisa qualitativa, ela pode ser livre, espontânea ou ainda semi-estruturada. O padrão daí, né, então, é semi-estruturada. Existe talvez um padrão, mas nem sempre existe aquela regra, né, rigorosa, da qual eu falo assim, olha, tem que seguir o número 1, número 2, número 3, número 4. Até porque, quando deixa a pessoa falar livremente, automaticamente você percebe que, de repente, ele já pode ter respondido a uma das questões, né? Então, ela é livre nesse sentido. Deixa ele falar, e aí, numa oportunidade, eu vou lá, dou uma pinceladinha, e aí pergunto uma outra questão, ok? Novamente, o pessoal do Rio Grande do Sul, um exemplo de entrevista não estruturada pode ser as que acontecem nos programas de TV, em que um apresentador entrevista um convidado ao vivo e tem menos formalidade. Aí não é científico, né, mas existe sim, né, essa comparação, né, onde, por exemplo, vamos lá citar o Faustão, ele vem lá com aquela folhinha ali, possivelmente ele tem na mente ali o objetivo de algumas perguntas, e a pessoa vai falando livremente, né? Então, a entrevista é exatamente isso, ok? Então, vamos lá, novamente. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação de vocês. E falando novamente das técnicas projetivas. Técnicas projetivas, eu me identifico com alguma situação ou, né, eu falo alguma palavra que, né, me remete ao que eu penso, tá? E aí, novamente, voltando ali ao quadro, por meio de um estímulo, o indivíduo, ele projeta seus aspectos subjetivos, atitudes, comportamento, opinião e etc. Para ilustrar, ou, né, aliás, antes de ilustrar, existem as diretrizes para o uso dessa pesquisa. Primeira, as técnicas projetivas devem ser utilizadas quando a informação desejada não pode ser obtida com precisão por métodos diretos. É aquilo que eu falei, muitas vezes o próprio consumidor ele não tem certeza, não tem opinião formada, então não existe uma precisão, então eu induzo através das técnicas projetivas. As técnicas projetivas devem ser usadas para pesquisa exploratória, para proporcionar entendimento e compreensão inicial. E por último, em vista de sua complexidade, as técnicas projetivas não devem ser usadas ingenuamente. Né? Aquilo que eu falei, todas as técnicas de pesquisa qualitativa, esse mais específico, até porque, por exemplo, se eu coloco uma foto, o que você pensa a respeito? E aí vem as falas. Como que eu, uma pessoa formada em administração, não que eu não tenha capacidade, mas eu não tenho conhecimento, eu vou dizer que isso significa, né, tal coisa, tá? Então, como eu falei para vocês, todas as pesquisas qualitativas, o bom é que tenha realmente uma pessoa capacitada. Seguinte ali, aí os exemplos, tá? Para vocês entenderem, né, como funciona a técnica de projeção. Coloquei a figura, uma figura aleatória, né, de um carro, por exemplo. E aí até para perceber, né, o que os consumidores acham do meu produto, qual o conceito que eles têm, ou para criar um posicionamento de produto ou marca. Eu posso
em cima dessa figura ou de uma outra qualquer, colocar perguntas como. E aí vocês podem até fazer, né, essa atividade comigo. Este carro lembra que animal? Logicamente, aquilo que eu falei para vocês, né? Não existe um conceito formado, mas, né, então de repente para criar um posicionamento ou perceber como, né, vocês percebem a marca ou o produto, eu posso comparar ele como um animal. De repente alguém me fala assim, professora, parece com um rinoceronte. E aí, né, logicamente, eu estou fazendo a minha interpretação para vocês entenderem, não é uma interpretação verídica. Rinoceronte porque remete força, agilidade. Opa, então a minha marca, né, então, muitos lembraram o animal rinoceronte. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Qual a primeira palavra que surge ao ver esta imagem? Então, não só essa imagem, mas aí pode ser trabalhada tantas outras, a questão da embalagem, por exemplo, né? A questão, por exemplo, a técnica de projeção serve muitas vezes, né? Como que algumas marcas determinam, por exemplo, qual o ator ideal, né? Que projeta realmente a identidade daquela marca. E aí eu posso falar assim, olha, a marca X, né? Qual o ator que lembra, né? Então, usando a marca X. E aí, possivelmente, vocês vão aí livremente falar, né, de algumas respostas. Então, a técnica projetiva funciona dessa maneira. E aí, né, também funciona, vamos ali ao quadro, através ainda de complemento de orações. Novamente, coloquei aí uma figura qualquer, não é uma marca, né, específica, mas somente para ilustrar. A marca alfa me lembra, quer dizer, aí, pessoa que está ali, coloca, pense na marca de sua preferência, né? Então, lembra o quê? Então, coloque ali, complemente esta frase. Uma pessoa que recebe o produto da marca alfa, sente-se, complete esta frase. Uma outra frase. Eu compro os produtos da marca alfa quando me sinto, né? Quer dizer, também posso verificar qual o sentimento que a pessoa tem em relação a essa marca. E então posso criar várias frases para perceber, então, em que situação, em que ocasião eu utilizo a marca X, né? Então, justamente aí, em cima dessas informações, eu posso ainda trabalhar com estratégias de marketing, criar propagandas e assim por diante. E agora o momento da nossa interação. Trouxe aí, né, aí uma técnica de projeção, uma frase, e até para que vocês participem. Qual a palavra que define a sensação de quando terminar os estudos da faculdade? Vocês que estão aí, né? Estão aí na última semana de aula ali, guerreiros, né? Pense no momento da formatura, né? Quanto esforço dedicado, qual a palavra que vai definir a conclusão do seu curso e o diplomas em mão. Então, vamos aí, a participação rapidinha aí, a gente volta, retorna com as respostas. E aí, pessoal, retornando aí ao nosso momento de atividade, estava ali acompanhando o chat, várias participações, muito obrigada, pessoal. E aí, a primeira contribuição, pessoal da Bahia, é uma sensação de conquista, um empoderamento de difícil descrição. Aluna Sabrina, parabéns, aluna Sabrina, espero que consiga todo esse, né, o que você acabou de escrever para a gente. O pessoal de Minas Gerais, realização, cansaço e alívio. Muito bom, pessoal de Minas Gerais. O pessoal do Rio Grande do Sul, férias, né, alívio de uma etapa concluída. Muito bom, pessoal do Rio Grande do Sul. Novamente, pessoal do Rio Grande do Sul, conhecimento, né? Então, define bem aí
a conclusão, né, de um curso superior. Pessoal de Minas Gerais, realização de dever cumprido, ok? E, enfim, né, então tivemos aí várias contribuições. Então, novamente, né, fiz aí esse trabalho, essa questão da projeção. Poderia haver mais participação, mas aí a gente começa a perceber, né, qual que é a sensação, né, de uma conclusão de um curso superior. Muitas vezes vem a palavra cansaço, alívio, né, conhecimento. Então, em cima disso aí, muitas vezes, fala assim, de repente o pessoal, o gestor de marketing, então, da universidade, ela pode colher essas informações e criar aí uma bela propaganda, né? Então, para isso, então, serve aí esse tipo de atividade, ok? E aí, então, seguindo novamente aí com uma outra técnica, a técnica de observação, seguindo ali, temos aqui, durante a nossa aula de pesquisa mercadológica, a gente comentou um pouco a respeito de pesquisa por observação. É um método qualitativo. Os pesquisadores podem simplesmente observar como os consumidores se comportam durante uma compra, como fazem as decisões sobre os produtos na loja ou como consomem esses produtos em suas casas, tá? Então, esse sim é um método qualitativo, né? Simplesmente, né? Então, como que eu vou coletar essas informações? Simplesmente o ato de observação. Coloco ali de repente um vídeo, né, uma câmera ali numa dada situação, crio ali, né, então um ambiente propício conforme o objetivo de pesquisa, uma gôndola, por exemplo, né, então ali com os produtos específicos, qual a marca preferida, né, aonde que então o consumidor ele vai. Ou ainda existem aí, né, por exemplo, um teste, né, antes de criar ou lançar algum produto no mercado, por exemplo, um eletrodoméstico ou recursos tecnológicos aí. Hoje os produtos vêm com bastante recursos tecnológicos, né? Posso fazer uma pesquisa por observação, né? Justamente antes, antecipando, né? O produto ir ao mercado para ver como que o consumidor, né? Eu trago ali alguns consumidores potenciais, como que eles podem, como que eles vão manusear? Quais são as dificuldades? O que eu posso melhorar ainda naquele produto, né? Então, tá aí uma pesquisa por observação, né? E somado à pesquisa de observação ainda, claro, logicamente eu posso ainda acrescentar uma entrevista em profundidade e outras questões, ok? Falando ainda, né? Então, de pesquisa por observação, seguinte ali no quadro. Enquanto isso, vai ter um lanchinho aqui pra vocês, tá? 1, 2, 3.
Pilar, diferente para você. Pessoal, desculpa que eu esqueci de comentar a respeito do vídeo, e aí entrou o vídeo, né? Mas esse vídeo é justamente para mostrar para vocês, né? Será que a imagem, né, traz alguma coisa, traz alguma informação? Logicamente, esse vídeo que eu trouxe para vocês é uma propaganda, mas, né, percebam que existe uma determinada situação comum para todas as crianças, né? Essas crianças possivelmente, né, elas nem sabem que estão sendo filmadas, então por isso você vê aí o comportamento de cada um é diferenciado, né? E através das imagens a gente vê, né, o quanto é surpreendente o comportamento humano nesse sentido. É a mesma situação, mas várias reações, várias carinhas, né? E uma outra questão que eu acho que foi proposital é que o ovo de Páscoa, ele é dividido, pode ser dividido em duas partes. E aí, né? E aí a gente fica naquela expectativa, será que todas as crianças vão compartilhar, né, o ovo de Páscoa com a outra criança que não recebeu, né? Então a gente percebeu aí que, graças a Deus, todos eles foram compartilhados. Mas, né, uma situação bem interessante, e aí, né, e a riqueza da pesquisa qualitativa é que, não sei se vocês perceberam, mas uma criança só, né, ela dividiu o ovo de Páscoa, porém ela não teve aí o ato de, né, dividir em dois o mesmo ovo de Páscoa. Simplesmente, né, ela comeu ela inteira e deu ali para outro amiguinho ali o ovo de Páscoa inteiro, né? Então aí a gente vê, né, uma situação bem interessante, ok? Então, agora sim vamos falar, né, ainda falando sobre a questão da observação. E aí a tecnologia, ela contribui bastante, né, no sentido de a gente observar não só, né, ou colocar uma determinada situação, mas hoje as redes sociais, a gente pode utilizar a própria plataforma eletrônica para fazer pesquisa mercadológica. Então, indo ali ao quadro, ainda falando de pesquisa por observação, hoje as empresas, além de criarem as redes sociais, as mídias, utilizarem as mídias sociais, então elas estão ali a todo momento verificando o que acontece nas principais redes sociais, blogs, sites de resenhas de produtos, né? E aí um outro canal interessante também, né, que possivelmente aí algumas empresas estão de olho são, né, que hoje existe aí um recurso aí, as pessoas gostam de falar no vídeo, colocam no YouTube, falam, comentam de produtos, de marcas, né? Então tá aí uma nova tendência, né, também a ser bastante utilizada pelas empresas. E agora, novamente, né, então eu trago um vídeo para poder ilustrar, né, essa questão da observação. O que as empresas elas estão fazendo, né, observando então nas redes sociais. Vamos ao vídeo. O Brasil é um dos países que mais marcam presença nas chamadas redes sociais da internet. Nada menos do que 20 milhões de brasileiros acessam sites como Orkut, Facebook e Twitter com certa frequência. E o que começou com áreas de mero entretenimento é visto hoje por muitas empresas como um setor estratégico, né, Sardenberg? Para muitos empresários, essas redes podem funcionar como uma grande pesquisa de mercado, além de uma forma barata e eficaz de propaganda. Ganhar dinheiro, né? Tanta gente nas redes sociais. Já são, por exemplo, os canais preferidos de muitas empresas para testar e mesmo lançar novos produtos. Essas redes são também uma forma prática e direta de relacionamento com o consumidor. Mas a modernização do serviço de atendimento também faz aumentar o poder de influência dos consumidores, do outro lado. Afinal, disseminada pela internet, qualquer crítica negativa, por exemplo, tem o alcance amplificado. No que você está pensando? O que você está fazendo? Com perguntas diretas, as redes sociais convidam o usuário a falar de si mesmo. É para manter o contato mesmo com meus amigos, é uma página pessoal,
para ficar informado do que eles estão fazendo. Para chamar as pessoas para visitarem meu blog. Facebook, Twitter, Foursquare, tudo para entretenimento. Uma pesquisa recente da eLife, consultoria que monitora as mídias digitais, mostra que cada vez mais a relação dos consumidores com as empresas é mediada pela internet. 90,1% usam as redes sociais para pesquisar sobre um serviço ou produto antes de comprar. 28% fazem reclamações e 42,9% recomendam empresas e serviços. Criar um perfil em qualquer rede social é o mesmo que ter um espaço só seu na internet. Um lugar para colocar ideias, conceitos, um canal direto com sua rede de relacionamentos. As empresas perceberam que essa poderia ser uma ferramenta de marketing inovadora e barata. No Brasil, 17% das companhias já criaram departamentos que cuidam, entre outras coisas, das páginas corporativas das redes sociais. Esta publicitária de 28 anos convenceu a diretoria de uma grande empresa de varejo a investir nessa nova mídia. Há 3 meses tem uma equipe multidisciplinar só para se relacionar com o consumidor. A gente não só monitora as redes sociais, como a gente também tem uma ativação grande de diálogo com o nosso cliente dentro das redes sociais, usa isso como uma plataforma promocional para falar sobre as nossas lojas, nossas promoções. Este especialista explica: novos consumidores pedem novas estratégias de marketing. O consumidor hoje ele quer colocar o conteúdo dele, ele quer dizer o que ele está sentindo. E isso abre para as empresas uma perspectiva de ações mercadológicas. Por quê? Pela primeira vez as empresas deixam de fazer monólogo e começam a fazer diálogo. Nesta construtora, as redes sociais passaram a ser negócio sério depois que um apartamento de R$400 mil foi vendido pelo Twitter. A página da empresa, que começou com 349 seguidores, hoje tem 5 mil. Hoje nós podemos afirmar que já somos um veículo, porque todo e qualquer produto, lançamento, serviço, novidade, a primeira notícia sempre é dada no Twitter. A empresa que quiser entrar numa mídia social tem que entender que isso é uma jornada, que isso não termina. Porque no momento que a empresa entrar numa mídia social, começar a conversar com o cliente e depois desaparecer, para o cliente ele ou morreu ou a empresa não está mais interessada em fazer relacionamento com ele ou ser amigo dele. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, alguns aspectos que eu gostaria de comentar a respeito desse vídeo. Então, o que é essa pesquisa por observação? Então, muitas vezes existe aí um grupo ou pessoas responsáveis que monitoram as atividades ou justamente o que a pessoa falou na reportagem, Hoje, a comunicação, através da tecnologia, ela não é uma via única, ou seja, não só a empresa comunica, mas o consumidor, ele ganha essa força para poder se comunicar também. Então, a empresa, ela pode, não só observar o que acontece nas redes sociais, mas também criar plataformas de discussão, por exemplo, a respeito de determinadas preferências, marcas, Observar, por exemplo, quais são as imagens mais curtidas, por exemplo, ou de repente também quais são as palavras frequentes, que são bastante utilizadas para definir determinadas marcas, a própria avaliação que é feita nas redes sociais. Então, tudo isso hoje, então, ela está muito mais acessível, a pesquisa nesse sentido, e até, então, possibilita aí a gente criar até um seminário específico a respeito só das mídias sociais como forma de pesquisa mercadológica. Mas hoje, então, só para falar, da questão da pesquisa por observação, lembrei dessa parte, para se atentar, até porque, como ela é acessível, pequenas empresas, elas podem, justamente utilizar-se desses recursos e fazer uma mini pesquisa mercadológica aí através das redes sociais. Concordam comigo? Então, tá aí uma boa oportunidade, ok? E aí, vamos à nossa última técnica. E essa técnica merece bastante atenção, seguinte ali, que é a pesquisa etnográfica. E esse nome, pessoal, meu Deus, o que é uma pesquisa etnográfica? Se não me engano, não sei se foi na última aula, a gente até comentou um pouco a respeito da pesquisa etnográfica.
O conceito etnográfico é um conceito da antropologia, ou seja, das ciências sociais, busca compreender como as influências sociais e culturais afetam o comportamento e as experiências dos indivíduos, influem no comportamento de compra. E aí, explicando um pouco para vocês o que é essa pesquisa etnográfica. Então, etnografia ou antropologia. Quando eu falo pesquisa antropológica, e aí o exemplo que eu sempre dou para vocês para facilitar a compreensão, né? Quando eu falo em antropologia, está lá um antropólogo, de repente ele, né, com a missão de descobrir ou entender, compreender os hábitos e costumes de uma cultura diferenciada. E aí, né, é um jargão, ou não sei, uma coisa comum, né? Um antropólogo visitando uma tribo indígena que tem uma cultura totalmente diferente à nossa. O que o antropólogo ele faz, né? Ele quer saber, entender por que daquela alimentação, por que ele pinta, né? Se pinta em determinadas situações e assim por diante, né? Existe ali uma cultura com vários rituais, muitas vezes diferenciados. Então o antropólogo ele está ali, né, então fazendo uma pesquisa justamente para entender a cultura, hábitos, costumes, alimentação e muitas coisas. E aí, pessoal, existe pesquisa antropológica no comportamento do consumidor? Sim, então a pesquisa etnográfica e pesquisa mercadológica é exatamente isso. Professora, mas descobrir o quê? Né? Então, novamente, existem vários grupos sociais, né, diferenciados. A nossa aula atividade, por exemplo, fala, né, de uma comunidade, por exemplo, uma comunidade de periferia. Como que é o hábito? Qual é a cultura? Quais são os costumes ou, principalmente, os hábitos de consumo desse grupo social? É igual a nossa? Não, né? Até porque aquela condição social, né, então do grupo de periferia, por exemplo, ela é diferente, né? E aí, se vocês lerem ali a aula atividade, vocês vão ver, né, que existe ali, né? Como que funciona a TV a cabo na periferia? Existe ali o serviço de gato, né? O popular gato que as pessoas fazem. Serviço compartilhado, né? Então a condição social faz com que os hábitos e costumes, né, dessas pessoas sejam diferentes, conforme cada condição social, seja por classe social, seja por um determinado grupo, né, um grupo de jovens, por exemplo, né? Então o que determina as pessoas se vestirem daquele jeito, a se mostrarem daquele jeito? Então tudo isso, né? Então uma pesquisa etnográfica, ela pode vir a descobrir. Voltando novamente ali ao quadro, ela pode ser feita de duas maneiras, essa pesquisa. E aí, ou o observador participante, aonde o pesquisador ele participa, se integra ao grupo para compreender o comportamento e se tornando parte ou integrante da cultura ou subcultura. E aí, né, um exemplo, voltando ali ao exemplo do índio, existem alguns antropólogos, e aí a gente vê em programas de televisão, em reportagens, onde o pesquisador ele se insere literalmente na vida do índio. Por quê? Ele entende que se inserindo e vivendo a vida de índio, ele vai ter uma compreensão maior daquela cultura, dos hábitos e costumes. E aí, será que em pesquisa de marketing acontece isso? Acontece sim, né? Então, a gente vê aí, claro, não é divulgado e tal, mas em algumas situações não tão aprofundada desse jeito como, né, no caso dos índios, mas simplesmente, né, falar assim, eu vou citar um exemplo que talvez de uma forma mais simples, né, se traduza, não plenamente, né, mas essas reportagens onde os próprios repórteres se inserem em algum grupo
né, e faz todo aquele ritual e aí eles vão descrevendo como eles se sentem, né? Então tá aí também, né, uma forma de pesquisa etnográfica. Voltando ali novamente, não só existe a participativa, mas a observação não participante. Nesse caso, apenas, né, o pesquisador ele vai fazer uma entrevista e colher foto, imagens ou outras evidências, né, das quais então ele vai compreender melhor então quais são os hábitos e costumes daquele grupo social, ok? E falando ainda, né, não sei se vocês entenderam essa parte da pesquisa etnográfica, mas a extensão dessa pesquisa etnográfica em função da tecnologia, existe ainda a netnografia. Então, vamos ali ver o conceito da netnografia. É uma pesquisa etnográfica, ou seja, verificar costumes, hábitos e cultura. Porém, essa observação na netnografia, ela é realizada de modo remoto pelo monitoramento e pela transmissão de dados via internet com sons, imagens sendo capturadas por uma ou mais webcam. Então, novamente, o uso das tecnologias e principalmente a internet, favorecendo aí, né, que as pessoas forneçam suas imagens do dia a dia, como que elas escovam os dentes, né? E aí um fator bem interessante, o que as grandes corporações, principalmente, né, de produtos das grandes marcas de higiene, de shampoos, elas estão fazendo para descobrir os hábitos e costumes dos consumidores, né? Estamos aí numa geração onde as pessoas fazem selfies, estão acostumados a se filmarem ou mesmo deixar a webcam ligada, né? Eu pessoalmente ainda não me aderi tanto, mas a gente sabe que essas novas gerações, elas estão a todo momento interagindo e trocando imagens, né? Então, uma nova pesquisa mercadológica é exatamente a netnografia. As empresas contratam algumas pessoas com perfis que elas necessitam, que elas desejam, e aí elas pagam as pessoas para serem filmadas, né, ou deixar a webcam ligada para mostrar o seu dia a dia. A webcam fica ali ligada, ali, né, consumindo, como que a pessoa consome o café da manhã, em que horário, como que ela funciona. E aí, então, consiste numa pesquisa por observação etnográfica, porque verifica hábitos e costumes, e a questão da net, né, em função das tecnologias utilizadas. E aí, para finalizar, então, ali um exemplo, olha só, isso aqui, essa informação eu peguei lá do jornal Folha de São Paulo, de maio do ano passado. Alisson, o consumidor Alisson, 28 anos, de Chicago, não é modelo ou famosa na internet, mas quase todos os dias empresas lhe pagam por fotos que a mostram envolvidas em atividades de rotina. Escovar os dentes, tomar café da manhã, limpar o banheiro, ou seja, né, então a casa literalmente fica aberta, né, e aí a pessoa fica ali espontaneamente fazendo suas coisas, é filmada e a empresa ali coletando todas as informações, né, então para subsidiar então, né, então as informações de marketing, ok? Então, né, para vocês verem o universo aí da pesquisa qualitativa, verificamos aí as principais, espero que vocês tenham gostado, ok? E aí, né, agora finalizando, eu deixo aí nosso momento de perguntas, tá? Quem tiver dúvidas, aguardo aí um tempinho e aí a gente retorna então com a nossa interação. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, retornando aí o momento de perguntas, não há perguntas, estava ali acompanhando o chat ali. Então, pessoal, obrigada, né, então, pelas perguntas, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Preparei com muito carinho aí para vocês. E aí,
Então, desejo a vocês uma ótima aula atividade, ainda aula atividade para alguns, né? E boas férias, quase férias, né? Então, né? Muito obrigada a todos e boa noite.